Oi, gente! Oi, lindonas! Bom dia! Como vocês estão? Espero que todas estejam bem. Mas se por aí, não amanheceu nada bem, não se preocupe, porque o Senhor irá estar adiante de tudo, à frente de tudo, e tudo ocorrerá bem, tá? Gente, hoje eu fiz o meu devocional, como sempre, como da outra vez, na verdade, eu falei com vocês que sempre que sentisse o desejo de compartilhar aqui com vocês, eu iria compartilhar, tá bom? E espero, que vocês gostem, que o Senhor fale com vocês, assim como o Senhor falou comigo, através da sua palavra. E eu tô aqui no quarto. Se os meninos tossir, falar alguma coisa, ignore. Barulho de fundo, relevem, tá? Estão todos em casa. Micael tá doente, tá tossindo muito. Micael não teve aula hoje pra ele. A Ávila também tá com garganta inflamada. Então, assim, estão todos em casa. Mas eu senti o desejo de compartilhar com vocês, tá bom? Meninas, o meu devocional hoje eu fiz em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo do 1 ao 8. Antes de começarmos, já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui, pois temos vídeo todos os dias aqui no canal a partir das 2h45 da tarde. E os devocionais que eu faço, são devocionais simples, gente. Eu não, como eu sempre falo, eu não sei me expressar muito, mas o pouco que eu entendo, que eu recebo, eu quero transmitir para vocês algo da parte do Senhor. E isso é o que o Senhor tem colocado no meu coração, O intuito é transmitir a palavra dele também aqui. Mas temos vídeo todos os dias de rotina, faxina, compras, organização, às 2h45 da tarde, tá bom? E também vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, na descrição do vídeo. Pra quem acompanha mais tempo, sabe que o meu Instagram oficial, o meu primeiro Instagram, do canal aqui, foi hackeado já faz mais de 15 dias, ainda não consegui recuperar. Estou recomeçando em um outro, enquanto não recupero, mas tudo é permissão de Deus. Então, assim, se eu recuperar, é permissão de Deus, se eu não conseguir também é permissão dele. Vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá me ajudar e me acompanhar no Instagram, tá? Já postei por lá o devocional de hoje, meu cafezinho, um pouquinho da minha manhã por lá. Eu sempre estou compartilhando a minha rotina. Então, se você ainda não sabe, eu estou sem o meu Instagram antigo. Então, vai lá ajudar, me seguindo, compartilhando, o meu Instagram. Esse novo, para que outras pessoas conheçam e vejam, que eu estou com o Instagram recomeçando tudo de novo, mas o Senhor é maior, Então vamos lá. Não quero que fique um vídeo muito grande, tá, meninas? Então assim, eu quero fazer bem rapidinho aqui. Deuteronômio, capítulo 31, versículo do 1 ao 8, que tem por título: Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá as nações diante de ti, para que a possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E eu tô no 4, tá? E o Senhor lhe fará como fez a Sehon e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temas nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. O 7 ainda fala assim: e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra
que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor, Ele é fiel, né? O Senhor, Ele já havia falado, como sempre, eu fiz o meu pequeno entendimento, um pequeno rascunho, eu quero passar para vocês, tá? O Senhor aqui, Ele tem falado, o Senhor Ele tem falado a Moisés, e Moisés tem falado a Josué. A gente sabe que o Senhor, Ele levantou Moisés lá dentro do Egito para tirar o povo dele do sofrimento, da escravidão, que já se passavam anos e anos que haviam sofrendo, que estavam sofrendo nas mãos dos egípcios. E para tudo o Senhor tem um tempo determinado, né? Como já falamos anteriormente em um outro devocional. Então, assim, para mim e para a tua vida, o Senhor tem um tempo determinado para tudo. O Senhor, Ele veio e contempla cada coisa. E o Senhor estava vendo e contemplando o sofrimento do povo dele lá no Egito. O sofrimento do povo de Israel. E o Senhor, Ele é justo. Ele é justo. E o Senhor, a gente sabe que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. E a gente viu e sabemos que para que o povo egípcio libertasse o povo dele, né, o Senhor primeiro falou, liberte o povo, deixe o povo ir, e ele segurando. E ali nada do povo egípcio libertar o povo de Israel. A gente sabe que foram pragas e pragas. Mas, né, o Senhor tinha uma promessa para o povo dele, tirar do sofrimento e levar para uma terra prometida. E justamente os planos de Deus, ele é tão lindo e tão perfeito para nossa vida, que o Senhor, ele gera os planos em nossa vida sem nem mesmo a gente ter nascido. Os planos de Deus na nossa vida é bem antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Muito antes disso, o Senhor tem preparado o nosso futuro bem antes de nascermos. E o Senhor tinha preparado já o futuro de Moisés, que seria tirar o povo de Israel do Egito, porque o sofrimento era de muitos e muitos anos. E Deus colocou Moisés ali para conseguir, né? Moisés foi criado pelo povo ali, egípcios, para conseguir libertar o povo de Deus. E o Senhor havia feito uma promessa, né, de levar o seu povo para a terra prometida. A terra, né, que ia ser uma terra farta, uma terra que o povo iria desfrutar, iria descansar. E isso começou aquela batalha, né, para o povo ser liberto. Mas como o nosso Deus, ele é grande e poderoso, e o que o Senhor faz, ele cumpre, o povo conseguiu sair da terra do Egito e foi direcionado, guiado, né? Deus guiando Moisés e Moisés guiando o povo. Então a gente vê o trabalhar de Deus. Só que chega uma certa idade, né? Um certo momento que a velhice chega, o tempo chega, e o Senhor havia falado para Moisés que Josué iria ficar, né? Ia ser o sucessor dele. Então ia passar de um para o outro. E a obra de Deus é assim. A obra de Deus, ela não para. Quando eu e você não queremos fazer a obra dele, não é nem que queremos. Às vezes não queremos e às vezes por certos momentos e circunstâncias não vamos conseguir dar adiante. Então o Senhor sempre levanta outra pessoa. E quando a gente também não quer, por opinião nossa, né, sugestão nossa, então assim, o Senhor também levanta outra pessoa, porque a obra de Deus não pode parar. Então aquilo que o Senhor designou, aquilo tem que ser cumprido, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então chegou o momento, né, de Moisés passar para Josué, e Josué ir adiante. E o Senhor já havia, como vemos na palavra, o Senhor já havia falado para Moisés que ele não iria passar do Jordão. Isso aí é para um outro devocional, por que ele não iria passar do Jordão, né? Algumas já sabem, outros não, mas em outro momento eu falo sobre isso. Hoje é sobre a promessa. Então, meninas,
a promessa que Deus tinha feito tinha que ser cumprida. Mas para a promessa ser cumprida, a gente sabe que quando uma promessa é grande, uma luta também é grande. Então, se você está passando por um momento difícil e esse momento aos teus olhos tá gigante, aos teus olhos não tem solução, aos teus olhos você não vê a saída, se a luta tá assim exageradamente aos teus olhos, lembre-se sempre que para cada luta grande existe uma promessa maior ainda. Então, se está tudo muito difícil e muito complicado, porque a bênção que está vindo, ela é maior ainda. Então, aquilo que o Senhor tem preparado é muito maior do que o que você está passando hoje, tá? Porque o Senhor, Ele é aquele que cuida, que zela e está conosco na nossa frente, zelando e cuidando de tudo, porque o Senhor prepara algo para nós antes mesmo de nascermos. O Senhor traça nossos caminhos, traça projetos, planos futuros antes de sermos gerados, antes de que eu viesse nascer, antes que você viesse nascer, o Senhor já tinha algo reservado e preparado para você, designado aqui na terra. Então não abra mão do chamado que o Senhor tem para a tua vida. Segure, agarre e faça a obra dele, porque as recompensas virão e as promessas chegarão. Pode até demorar, e como o povo de Israel demorou, não foi de ontem para hoje que o povo de Israel chegou na terra prometida, foi desfrutar a terra prometida. Não enfrentaram fome, mas fome assim que eu falo assim, eles viam que não tinha nada, mas o Senhor supria. Então foi um deserto longo e espinhoso, mas o Senhor sempre ali adiante, sempre cuidando e não deixando faltar. A gente sabe que caiu o maná do céu, a gente sabe que as roupas não se envelheciam, a cada tempo que passava, a roupa não se rasgava, sandálias não se quebrava, o Senhor cuidando do seu povo no deserto o tempo todo. É como a gente às vezes não vê a mão de Deus, né, sobre aquilo que estamos passando. Às vezes o Senhor fica no silêncio, trabalhando e nos observando, vendo nossa fé até onde vai, até onde, né, vamos estar ali firmes, constantes nele. E a gente pensa que o Senhor não está cuidando, mas o Senhor está cuidando de cada detalhe. Assim como Ele cuidou do povo do Egito, as crianças cresciam e as roupas cresciam junto. Gente, que Deus é esse? Eu chego a me alegrar só em pensar. Imagine quem viveu esse momento. É um momento glorioso. Você passar anos e anos em um deserto, esperando com a esperança de chegar numa terra para descansar assim, porque o sofrimento era grande e você sabe que o Senhor ia cuidar, e quando o Senhor cuida, a gente descansa. Então o povo esperando chegar na terra prometida para desfrutar da terra prometida e vendo ali o trabalhar e o cuidado de Deus. Então assim, é da gente ficar emocionado, não tem como. Imagine quem viveu o momento. Se nós só imaginamos o momento, já nos alegramos, imagine quem esteve ali presente. Então, meninas, vemos que o Senhor havia feito, né, uma promessa para Moisés e o seu povo, a promessa de herdar a terra prometida e a promessa, como eu falei, seria o quê? Seria uma terra farta, eles iriam, né, sair da escravidão de anos e anos de sofrimento, e o Senhor vendo tudo o que estava se passando, né? Mas como eu falei aqui antes, para toda promessa ser cumprida, o Senhor tem que nos preparar. O Senhor, ele não vai cumprir nada sem nos preparar antes. Porque para cada situação, para cada coisa que o Senhor tem preparado grandiosa para nossa vida, nós temos que passar pela moinha e estar preparados para receber aquilo. Porque o Senhor conhece cada um de nós, nosso coração, nosso pensamento, nosso sentimento mais profundo da nossa alma. O Senhor é aquele que esquadrilha, né, os pensamentos e o coração, os sentimentos. Então assim, o Senhor tem que preparar primeiro a terra para depois o Senhor dar. Tem que me preparar e te preparar para algo. E às vezes esse preparo é dolorido, é sofrido.
mas sabemos que maior é o que está conosco e maior ainda é a promessa cumprida. A maior ainda são as bênçãos, maior ainda é a vitória que vem, porque nada que a gente faz aqui para o Senhor é em vão. Então, se estamos suportando, o Senhor está conosco, o Senhor está na frente. Ele vai passar, Ele passa conosco cada situação. Então, se estamos passando com o Senhor na frente, lado a lado, sabemos que a vitória é grande e a vitória é certa, porque Deus não entra numa batalha, numa guerra para perder. O Senhor nunca perdeu. O Senhor nunca perdeu, e não agora, nesse momento que o Senhor irá perder. Então, Ele tem que nos preparar para a promessa, né? Para a promessa ser vivida. Então, toda luta grande, toda batalha enfrentada, que seja grande demais, saiba que a vitória é maior ainda. Porque toda grande luta, ela gera grandes milagres. São gerados milagres. Todo grande processo gera grandes propósitos. Gente, nada em vão. Nada. E o que vamos viver futuramente não vai ser uma glória tão grande que não se compara com o processo, com a luta enfrentada lá atrás. Porque o milagre e o propósito de Deus é tão maior que nem o que a gente passou a gente não lembra, porque o Senhor apaga, porque a bênção é maior ainda. Então, o Senhor sempre prepara pessoas para nos ajudar, assim como o Senhor preparou Josué, para ajudar Moisés, né? Por conta da sua idade já avançada. Como eu falei aqui no início, o Senhor sempre prepara pessoas, tanto para ajudar, como para ser o sucessor, né? Para ficar ali adiante a partir daquele momento. O Senhor sempre levanta outras pessoas, mas a obra de Deus, ela não pode parar e ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita para mostrar que aquilo que o Senhor falou se cumpriu. Vai ser cumprido e se cumpriu. Não importa o tempo, né, de uma promessa. Sabemos que maior é o Senhor que nos promete. E o Senhor lhe fala claramente na sua palavra: seja forte e corajoso. A chave para tudo, minha gente, tudo em nossa vida, tudo, exatamente tudo, o mínimo e o maior que seja, é a confiança e a perseverança e na presença de Deus, que é permanente. Então, se estamos confiantes e perseverantes no Deus vivo, no Deus que não nos deixa, não existe nada que atrapalhe a nossa bênção e a nossa vitória. Assim como Deus via, né, a aflição do povo dele lá no Egito, o sofrimento, Ele também vê o meu e o teu dia, o meu e o teu sofrimento, as tuas aflições, as minhas e as tuas preocupações. O Senhor, Ele contempla tudo. Não existe nada que escape do olhar de Deus. Só que o Senhor, Ele é paciente e é longânimo. O Senhor, Ele age no tempo dele. Ele cuida, mas Ele age, né, e dá a vitória no povo dele, no tempo dele. Assim como Ele via, né, a preocupação do povo dele, do povo de Israel, que é o povo dele lá no Egito, Ele vê as nossas preocupações também, as nossas aflições, e Ele sempre está na frente. Ele é quem vai conosco em todos os momentos. Então a gente vê os momentos difíceis e a gente até pensa em parar, em desistir. Não estou aguentando, não estou suportando, vou desistir disso, vou parar com isso. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que está conosco dia após dia. Seja nas alegrias, nas tristezas, nas preocupações do Senhor. Lembre-se disso. Cada momento e cada situação que você estiver passando, que você passar ou estiver passando, reflita, coloque isso na sua mente, no seu pensamento, dentro do seu coração e diga: eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está nesse momento passando comigo, juntinho. Pense e lembre disso, porque o Senhor, Ele está. O Senhor, Ele não desampara, Ele nunca abandona, Ele não nos deixa. O agir de Deus e a promessa dele para mim e para você
hoje, ela depende da nossa confiança e da nossa fidelidade para com Ele. Porque se tivermos a confiança em Deus e sermos fiel a Ele, como Ele nos diz em sua palavra, ser fiel no pouco que te colocarei no muito. Então, se permanecermos constantemente com a nossa fidelidade nele e confiando nele, o Senhor irá fazer grandes coisas. A promessa iremos viver, iremos desfrutar da promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. O processo é longo, é dolorido, é sofrido, mas como eu já falei, para todo o processo há grandes e grandes recompensas. Não é em vão, nada é em vão. Tudo o Senhor tem preparado. O que você está passando hoje, tenha certeza que amanhã ou depois, pode ser amanhã, depois, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não se preocupe, só lance sobre ele a ansiedade e faça como ele fala, seja forte e corajoso. Não pasme nem vos espantes. O Senhor, Ele irá estar adiante de mim e de você, certo? Deus estará sempre conosco. O Senhor, Ele não nos deixará nunca, 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 nunca. Então, reforço, sejamos fortes e corajosas para enfrentar as lutas do dia a dia e saber e ter a confiança e saber que o Senhor está conosco, confiar nele. O Senhor, estou aqui passando no deserto, no processo, mas eu creio que a promessa está bem perto, porque quando o Senhor está para nos entregar algo, tudo vai ao contrário, tudo aumenta, sabe? Para que a gente olhe para os quatro cantos e olhe ao redor e fale assim, não, isso aqui tá mais longe do que eu pensei. Mas para você nem imagina, está mais perto do que você possa imaginar, porque o trabalhar de Deus é diferente. Então, gente, sejamos fortes e corajosos assim como o Senhor nos ordena, né? Assim como o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso para que possas agarrar e segurar a bênção, a vitória do povo de Israel era a terra prometida. A tua e a minha, muitos de nós sabemos, né, o que queremos, outros não sabem ainda, mas o Senhor tem preparado e reservado algo muito maior. O Senhor, Ele é grande, Ele é contigo e Ele é comigo. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração hoje, neste momento, né, através dessa simples leitura, dessa simples reflexão, que o Senhor tenha aí falado contigo de alguma maneira, como eu sempre falo, que eu tenha sido uma flecha ao alvo. Eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia, tudo tem o endereço certo. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo devocional.